Olá pessoal, bem-vindos à última aula prática da parte de peixes da disciplina de Zoologia de Vertebrados. Na aula prática anterior, nós vimos todas as adaptações dos peixes para viver na água, seja na água doce ou na água salgada. Nós vimos que eles são muito especializados para isso, para respirar embaixo da água com as brânquias, para se movimentar. E na aula de hoje nós vamos ver um pouquinho sobre como que esses organismos estão adaptados em termos de morfologia, adaptação do corpo para utilizar diferentes hábitats, seja no ambiente de água doce, seja na água do mar, nos oceanos. Então a gente vai encontrar que, independente do lugar onde eles ocorram, água doce ou água marinha, esses organismos têm adaptações bem semelhantes. Formato das nadadeiras, formato do corpo, posição da boca. Então a gente entende que essas semelhanças são resultantes de um processo possivelmente de evolução convergente. Eles têm essas semelhanças porque é através dessas semelhanças que eles exploram melhor esses ambientes e esse hábitat. Vai ser uma aula bem focada em ecologia. Então a gente vai ver exemplos do ambiente marinho e exemplos também para água doce. A gente vai encerrar a aula com dois estudos de caso ou exemplos que nós achamos bem legais para mostrar para vocês, focando então na evolução do cavalo marinho, do formato de corpo, por que ele tem esse jeito todo diferente, vocês vão entender mais sobre isso. E também a gente vai olhar um pouquinho para o linguado, nós vamos olhar mais de perto por que ele tem essas características diferentes, podendo ocupar o fundo e como que isso evoluiu. Tá bom? A gente espera que vocês gostem dessa última aula. Então, pessoal, agora a gente vai falar um pouquinho sobre os peixes de água doce. Como a professora falou anteriormente, em ambos os hábitats, tanto água doce quanto no ambiente marinho, nós vamos ter uma diversidade de formas, uma diversidade de formas para alimentação, posição dos olhos, da boca, coloração, formato do corpo. Mas uma característica importante da água doce é a cor da água. No ambiente marinho a gente vai ter uma visão melhor, a água é mais transparente, então a gente vai ter peixes com uma diversidade muito grande de cores. Enquanto no ambiente da água doce nós vamos ter peixes com a coloração geralmente mais marrom, mais escura. A gente também vai ter uma diversidade de forma, como eu falei antes, mas aqui a gente pegou alguns exemplos principais para mostrar para vocês. Então aqui a gente tem alguns peixes que são cascudos, que são da família Loricariidae. Tá? Então são peixes também chamados de couráceos, peixe de couro. Aqui a gente tem um exemplo para mostrar para vocês, que eu não sei se dá para enxergar pela câmera, mas ele tem o corpo todo coberto por espinhos. Aqui a gente não consegue ver as escamas separadinhas, as escamas elas são fusionadas e elas são cheias de espinho. Então a gente tem aqui os olhos na posição dorsal, as narinas e a boca dele é bem peculiar, que quando a gente vira ele ventralmente, a gente tem a boca bem ventral aqui. Tá? Outra coisa é a posição das brânquias, que então vai ser lateralmente, bem aqui no início das nadadeiras peitorais. A gente também vai ter aqui a nadadeira dorsal, que ela tem espinhos, então ela é bem rígida. Pegando outro exemplo, esse grandão de baixo aqui, diferentemente desse que eu acabei de mostrar que é pintadinho, esse aqui tem uma cor lisa. Ele também vai ter uma carapaça muito rígida na cabeça, mas aqui a gente tem as escamas mais definidas, porém elas também são rígidas. As narinas, na posição dorsal, os olhos posição dorsal e a gente também tem a boca na posição ventral. Mas por que esses peixes têm essas características? Porque eles são peixes demersais, ou bentônicos. Eles habitam o fundo e eles vão retirar o alimento também do fundo. Então aqui nós temos dois exemplares de carnívoros de água doce. Então eles habitam o ambiente pelágico, ficam na coluna da água. E eu não sei se olhando pelo formato do corpo vocês conseguem adivinhar o que é, mas são piranhas. Quando a gente olha assim, talvez seja mais difícil de perceber, porque não dá pra ver os dentes, A gente tentou abrir aqui a boca, não conseguimos também, Mas então esse formato do corpo é do grupo Caracidae, A família Caracidae, que são as piranhas. Então esse peixe, ele tem o corpo achatado lateralmente, o corpo achatado lateralmente. A gente vai ter então as nadadeiras bem desenvolvidas, o opérculo, a boca vai ser frontal, olhos bem laterais. Aqui a gente tem o formato do corpo fusiforme, que a gente já viu que é super hidrodinâmico, então aqui a gente tem justamente um carnívoro pelágico, só que ela é mais achatada lateralmente. A gente também vai ter as narinas bem desenvolvidas, não sei se dá para enxergar, as narinas são
bem abertas, tá? Justamente para perceber. Então ela tem o sistema sensorial bem desenvolvido para caça. Bom, e o que é interessante sobre esses peixes anuais, né? Esses peixes da família Rivulidae? Eles são conhecidos como peixes anuais porque eles vivem durante um ano. A temporada deles é de um ano, tá? Eles habitam poças temporárias que se formam em períodos de alta pluviosidade. Eventualmente, então, em períodos de seca, essas poças elas vão desaparecer, né? Por isso esse nome aí de poças temporárias. Então, esses peixes, eles vivem como adultos nessas poças, eles vão colocar ovos. Esses ovos, eles são altamente resistentes à seca, então são ovos super especializados para esse período de seca. Todos os adultos morrem, os ovos permanecem nessas poças no período de seca e quando essas poças são novamente inundadas, então quando tem elevada precipitação e essas poças se formam mais uma vez, então os ovinhos vão eclodir e vão dar origem aí a novos indivíduos na população. Então, são basicamente peixes cujas espécies têm uma população que dura um ano. Então, eles são conhecidos como peixes anuais, tem uma diversidade muito grande aqui na América do Sul e Central. Aqui nessa bandeja vocês estão vendo vários exemplares de peixes marinhos. Então vocês podem ver que existe uma variedade muito grande de formas nesses animais. Tá? A primeira coisa que eu quero que vocês observem aqui é a orientação do corpo em termos de achatamento. Tá? Então nós temos exemplares que são mais associados ao fundo, né? Quando esses animais são associados ao fundo, nós chamamos animais bentônicos, peixes bentônicos. Quando eles são associados ao fundo, vivem no fundo, então eles precisam se alimentar, se reproduzir mais no fundo do mar, nesse caso. Então eles têm um achatamento que a gente chama achatamento dorso-ventral. Eles são achatados nesse sentido aqui, tá? São achatados verticalmente, tá? Então eles são achatadinhos, como vocês podem ver nesse exemplar, tá? Aqui a gente também tem um achatamento, tá? Num outro exemplar marinho, né? Já vou falar mais em detalhe quem é esse animal aqui, tá? Esse aqui também é um animal que pode ser considerado associado ao fundo, né, bentônico, mas tem um achatamento um pouco menos pronunciado, né? Ele ainda tem um achatamento nesse sentido, tá? Enquanto que esse aqui, que aparece nesse canto aqui da bandeja para vocês, tem um achatamento lateral. Ele não tem um achatamento do dorso para o ventre, ele tem um achatamento nos lados do seu corpo. Vejam que ele é bem planinho, né? Achatadinho, fininho, ele é um animal adaptado para a coluna d'água, por ter esse formato aqui, né, para ele nadar mais eficientemente. Em relação aos olhos, eles também podem nos informar sobre o hábito desses animais. Os olhos localizados na porção anterior da cabeça, voltados para cima, como vocês podem ver aqui nesse exemplar, eles representam um modo de vida bentônico, um modo de vida associado ao fundo. Por que esses olhos são voltados para cima? Justamente para esses peixes poderem perceber a parte superior, né, o que tem acima da cabeça deles, a coluna d'água, tá? Esse outro animal aqui também tem os olhos na parte superior da cabeça, né? Ele não é um animal que vive nas profundidades, né, num ambiente muito profundo, mas ele vive aí associado aos corais, associado aos fundos dos recifes rochosos, né? Então, como ele vive sobre rochas e sobre corais, ele precisa ter esses olhos aqui na parte superior para poder perceber o que tem acima dele na coluna d'água. Esse aqui é um outro tipo de posição dos olhos, mas que também mostra uma adaptação para viver no fundo. Aí a gente vai ter outra posição dos olhos, que é mais lateralizada, que vocês podem ver aqui nesse exemplar, né? São olhos bem grandes, né, na parte lateral. E aqui esses olhos laterais são para perceber justamente os lados, né, do animal. Então, normalmente, eles não ficam apenas associados ao fundo, mas também mais associados à coluna d'água para perceber o que tem nos lados, né, da coluna d'água, tá? Então, num peixe que vive o tempo todo associado à coluna d'água, que é um peixe pelágico, como nós podemos ver aqui nesse exemplar, os olhos são bem na lateral da cabeça e o corpo é bem achatado lateralmente. Vejam que ele é bem fininho, né? Com esses olhos grandes na lateral da cabeça. Também, se a gente for pensar
em modo de vida diurno ou noturno, o tamanho dos olhos pode nos indicar isso. Nos peixes que vivem à noite, a gente precisa normalmente de olhos bem maiores para poder perceber melhor a luz, a movimentação que existe dentro d'água. Então, o tamanho do olho ele pode nos indicar aí se a gente vai ter um peixe noturno ou preferencialmente diurno, tá? Aqui a gente vai ver agora mais em detalhe as nadadeiras e o que as nadadeiras também nos dizem sobre o modo de vida desses animais. Agora nós vamos ver em detalhe dois aspectos muito importantes que podem nos dizer sobre o hábito, né, o estilo de vida dos peixes. Então, se a gente olhar para as nadadeiras em conjunto com o formato do corpo, a gente pode entender melhor qual que é o hábito dos peixes, né? Se eles vivem associado ao fundo, à coluna d'água, o que eles comem, se eles são carnívoros ou se eles são plantívoros. Bom, o primeiro animal que nós vamos olhar em mais detalhe é esse que está aqui nesse canto, tá? Que tem esse formato bem alongado. Esse aqui é uma esfirena barracuda. Vocês já devem ter ouvido falar das barracudas, tá? Esse aqui é um indivíduo que ainda não está numa fase muito avançada de desenvolvimento, não é um indivíduo adulto, eles atingem tamanhos muito maiores, né? E por esse formato de corpo aqui, o que vocês podem imaginar a respeito da barracuda? Esse formato de corpo assim alongado nos diz que a barracuda é um animal pelágico, né? Não vive associado ao fundo. Elas são muito ágeis, né? Nadam muito eficientemente, tá? Tem esses olhos grandes, tá? São animais predadores, tá? E a gente também pode inferir isso a partir do formato da boca, que é essa boca bem terminal, tá? Voltada para cima e com dentes bem grandes, né? E perfurantes para poder pegar as presas. Então aqui a gente está falando em animais carnívoros, né? Peixes que são carnívoros, tá? Um outro animal que tem um formato do corpo bem parecido com o da barracuda é esse que está aqui desse lado. Aqui vocês estão vendo uma rêmora, tá? Que tem uma adaptação na nadadeira dorsal para viver associado a outros animais marinhos, tá? Essa adaptação da dorsal em formato de ventosa permite com que as rêmoras fiquem grudadas em outros animais, principalmente tubarões e grandes raias. E onde esses grandes tubarões e grandes raias vão, as rêmoras vão junto, né? Grudadas na pele desses animais, tá? Elas vão se alimentar do quê? Elas não vão sugar o sangue, tá, desses animais, elas vão se alimentar de restos desses grandes peixes, né, e vão se alimentar junto à medida que esses animais vão se movimentando, ela vai junto se alimentando, tá? Então, por que elas vivem associadas a esses grandes tubarões e grandes raias que têm uma amplitude muito grande de distribuição, então estão em boa parte de alguns oceanos, elas também têm uma ampla distribuição geográfica, elas pegam carona nesses grandes animais. Vamos olhar em mais detalhe, então, esse espécime aqui da família Batrachoididae. É um organismo adaptado para a vida bentônica, como eu mencionei para vocês. Aqui nós temos a nadadeira dorsal, caudal, as nadadeiras peitorais e as nadadeiras pélvicas aqui na parte inferior, né, do corpo. Essas nadadeiras pélvicas, elas são bem carnosas, vocês podem perceber, né? Aqui eu tô passando a mão, acho que chegando um pouco mais perto vocês conseguem ver. Então, elas são bem carnosas pela posição no corpo, auxiliam bastante na movimentação desse animal no fundo. Aqui a gente também tem uns barbilhões perto da boca, né? Uns filamentos que auxiliam o animal a perceber o fundo, né? Então, é um bicho totalmente adaptado para o fundo e para a locomoção, né, no substrato bentônico, certo? Bom, aqui a gente tem uma outra adaptação nas nadadeiras, no caso das nadadeiras peitorais, que aparecem nesse animal aqui da família Dactylopteridae, tá? Essa espécie Dactylopterus volitans, também conhecido como peixe voador, ele se movimenta no fundo e de quando em quando ele abre essas nadadeiras peitorais, né, para se movimentar mais eficientemente, mas também para espantar potenciais predadores. Vejam que essa nadadeira, ela se abre toda, né, com seus raios. Ó, eu vou tentar abrir um pouco para mostrar para vocês, ó. Parecendo um leque. Aí na imagem ao lado vocês vão ver esse leque com coloração, então tem uma coloração bem bonita e é uma adaptação aqui da nadadeira peitoral, então, para ele se movimentar no fundo, espantar predador, né? Aqui as pélvicas também são adaptadas bem longas para essa vida mais associada ao fundo. Vocês podem ver aqui bem
filamentosas, né? Tá? E esse exemplar que eu havia mostrado para vocês anteriormente é um Labrizomide, família Labrizomide, espécie Labrizomus nuquipinis, tá? Eu mencionei para vocês que ele vive ali em cima do costão rochoso, né, em cima das rochas, mas ele não gosta muito do fundo. Ele vive em cima das rochinhas, né, ele está associado a um substrato, mas não é de profundezas, tá? E aqui ele também vai ter essas nadadeirinhas aqui pélvicas para poder ficar mais associado ao fundo, certo? Então isso aqui dá um certo suporte para esse animal, tá? Ele tem esse formato do corpo já um pouco diferente, né? Aqui a dorsal é uma nadadeira única, né? Fusionada, tá? A primeira e segunda dorsal, tá? E ainda sobre formato de nadadeira, o que eles utilizam para se movimentar, que nós vimos na última aula, aqui nesse peixe que tem esse achatamento lateral, a gente tem uma nadadeira caudal bifurcada, né? E essa caudal bifurcada, olha o contraste aqui contra a luva, ela auxilia na propulsão, então ele utiliza essa parte do corpo, que a gente tinha visto na aula anteriormente, na aula passada, né? Ele utiliza principalmente essa caudal aqui para dar essa propulsão. Esse formato ele é muito eficiente para fazer isso. Se vocês lembrarem, né, os atuns, né, os tuniformes, os escombriformes, também todos os escombrídeos, né, tem essa nadadeira bem desse formato aqui para dar essa propulsão, né? Então nadam muito eficientemente, utilizam muito eficientemente a coluna d'água, né, para se movimentar. Então aqui a gente tem essa caudal bifurcada, tá? E aqui esse animal que nós já havíamos visto na última aula, tá? Que utiliza essa nadadeira caudal e também as peitorais, né, para se movimentar. Ele não vai recrutar todo o corpo, ele recruta as nadadeiras. Então a gente tem essa diferença. Os peixes podem recrutar o corpo todo ou apenas a parte final do corpo, né, posterior, ou apenas as nadadeiras. Então a gente tem esses três grandes grupos aí de natação, formatos de natação, tá? E para encerrar, eu queria falar um pouquinho para vocês sobre além da diversidade de formas que a gente tem nesses peixes aqui, a gente também tem uma diversidade de cores que vocês não conseguem perceber aqui porque tá todo mundo marronzinho, né? A gente ficou eles ficaram muito homogêneos aqui. Mas dentro dos ambientes recifais, né, nos recifes, a gente encontra uma variedade incrível de cores, né? A gente tem muitos formatos e também muitas cores, tá? Então a gente vai mostrar para vocês aí algumas fotos da diversidade de cores e ela é muito importante, inclusive, para eles se comunicarem, né? A gente imagina que a cor seja importante para esses organismos se comunicarem. Diferente do que acontece nos peixes de água doce, que não tem essa variedade de cores, nos recifes tem essa explosão em colorações. E é uma coisa muito magnífica, né, que está sendo estudada apenas recentemente, essa variedade de cores, a evolução nos padrões de cores em peixes recifais. Então, pessoal, esse peixe aqui vocês já devem ter visto em documentários, ter visto foto deles, que também é conhecido como peixe-diabo, tá? Na verdade, ele tem vários nomes. É peixe-sapo, peixe-pescador, peixe-diabo, tamboril, tá? Então, é um peixe do gênero Lophius e ele é da família Lophiidae. Esses peixes aqui, eles costumam viver em ambientes bem profundos, então existem espécimes que vivem no reino abissal. Esse exemplar aqui, ele vive tanto em locais mais rasos como até 600 metros de profundidade. Então eles são animais bentônicos, tá? A gente pode perceber isso pelo formato do corpo dele, já que a gente está falando justamente sobre essa morfologia, né, diversidade morfológica. Aqui dá pra ver um pouquinho do que era a cor dele. Aqui ele tá branco, né, mas ele era então bem escuro, um marrom quase preto, justamente para se camuflar no bentos. Esse peixe ele é um predador bentônico, dá pra ver, não sei se vocês vão conseguir ver direito, a boca dele. Eu sei que eu tirei algumas fotos e vocês vão ver melhor elas depois, mas então ele vai ter dentes desde aqui da borda até lá dentro na boca, ele vai ter vários dentes. E também a pele dele é cheia de espinhos, inclusive a minha luva fica aqui prendendo, então ele tem espinhos por toda a pele. Outras características importantes ele pode chegar até 1,5 metro de comprimento, mais ou menos. A cabeça ela vai ser desproporcionalmente grande comparada ao resto do corpo, então a cabeça dele viria até aqui mais ou menos e esse resto aqui do corpo dele. Ele é achatado dorso-ventralmente, como a gente já viu também em outros exemplos aqui.
E então, duas características principais do grupo, que é o que caracteriza eles, aqui, toda essa parte seria a nadadeira dorsal, né? Só que então, eles têm uma adaptação que é o primeiro raio da nadadeira dorsal, que a gente chama de ilício, vai ser adaptado para ser como se fosse uma vara, um cabo de pesca. Então, aqui na pontinha vai ter como se fosse uma isca, e aí então ele vai deixar esse raio para frente e vai servir de isca para as presas. Então as presas vão vir pegar essa isca e ele vai acabar capturando a presa, tá? Então é uma adaptação de toda a família Lophiidae. E a gente também vai ter outra adaptação que não tem como mostrar aqui, mas é muito interessante, que é a característica da reprodução sexual. Então aqui a gente vai ter uma fêmea, e nesse grupo a gente tem um dimorfismo sexual muito grande, onde o macho ele é muito menor que a fêmea. Então ele vai sentir os feromônios liberados pela fêmea na água e ele vai morder a fêmea na região ventral, geralmente. E então ele vai se prender pelos dentes na fêmea e então eles vão começar a se unir, a pele, unir os vasos sanguíneos. Então o macho ele se torna como se fosse um parasita sexual da fêmea. Então ele vai se tornar basicamente apenas uma bolsa de esperma que vai ficar ali dando esperma para a fêmea, para ela poder gerar seus ovos. Então são duas características muito interessantes desse grupo, né, que tornam eles bem diferentes do resto dos animais. Só para mostrar para vocês outras características também gerais assim do corpo dele, né? Então eu falei que daqui até aqui mais ou menos seria a nadadeira dorsal, daí a gente vai ter os raios separados, ao contrário dos outros grupos que seria uma nadadeira inteira, que ele tem como se fosse espinhozinho saindo, tá? A gente vai ter o resto do corpo aqui. Aqui eu não sei se dá para ver a segunda nadadeira dorsal, a nadadeira caudal. E aqui eu vou levantar ele, a gente vai ter as nadadeiras peitorais e bem aqui atrás delas a gente tem as brânquias, tá? Então tem um buraco aqui. Esse peixe, ele é muito carnoso, eu queria que vocês pudessem estar pegando ele, porque é uma sensação bem estranha, tá? Então ele é bem carnoso, inclusive ele é muito apreciado na pesca em Portugal. Vou virar ele aqui para vocês verem a parte de baixo. Então a gente tem aqui as nadadeiras pélvicas também, bem adaptadas para o fundo, tanto as pélvicas quanto as peitorais, que vão auxiliar. Esse peixe ele não vai bem estar nadando, ele vai estar como se fosse andando no fundo, tá? Então todo o corpo dele vai ser adaptado para o ambiente bentônico. E aqui também na parte de baixo a gente pode ver que ele tem como se fossem, meu Deus, minha luva tá prendendo nos dentes dele, aqui, como se fossem barbilhões aqui para logo abaixo da boca, para perceber o ambiente no fundo, né? Então fica em contato com a areia, né? Fica em contato com o fundo e ele consegue perceber as movimentações que ocorrem no fundo. Então, pessoal, agora a gente vai falar de um grupo que é um dos meus favoritos, por incrível que pareça, que é o linguado. Eu não sei se vocês já viram um linguado ao vivo ou se já viram vídeos, fotos, a gente vai deixar uma fotinho dele aqui. Mas esse peixe, ele me causa uma confusão mental, tá? Talvez com vocês também. Esse peixe, ele é da ordem dos Pleuronectiformes, tá? E ele é completamente diferente dos outros peixes porque parece que pegaram esse peixe e jogaram ele na parede e ele ficou amassado. Quando a gente olha o rostinho dele aqui em cima, os dois, a gente olha esse peixe e a gente pensa, ele é achatado dorso ventralmente, mas na verdade não. Esse peixe, pensando na evolução, os peixes dessa família mais primitivos, eles tinham assimetria bilateral, como os outros peixes. No entanto, começou uma transformação no período larval, onde na larva um olho começou a migrar para o outro lado da cabeça. E aí então o peixe, durante a fase larval, ele vai se acomodar no fundo, deitando com um lado cego. Então o lado que o olho migrou para cima, ele vai deitar com um lado onde não tem olho. E aí então ele vai ficar com esse formato mais plano. Uma característica dessa família também é que eles perdem a bexiga natatória. Então esse peixe ele é completamente adaptado para viver no fundo. Também não sei se é possível perceber no vídeo, mas a gente tem aqui a linha lateral. Lembrando que nos outros peixes a linha fica lateralmente. Aqui nesse caso a gente vai ter a linha na parte de cima e virando o peixe a gente também tem a linha aqui na parte de baixo dele, tá? Então os olhos ficam na parte de cima da cabeça, a gente tem as narinas também na parte de cima, a boca ela não ficou nem em cima nem embaixo. Então comparando com outros peixes de fundo, né, que a gente já viu, a boca geralmente fica ventral. Aqui nesse caso a boca ela é lateral. Então seria como se ele estivesse assim, ó. Aqui eu acho que dá para abrir um pouquinho para vocês verem.
As brânquias ficou uma em cima, então uma ficou na parte de cima e a outra ficou na parte de baixo. E as nadadeiras laterais também ficaram uma embaixo e uma em cima. Então esse peixe ele é muito confuso, porque parte migrou toda para cima, outra parte está embaixo. Tem partes que deveriam estar nas laterais do corpo e na verdade ficaram também dorsal e ventral. Quando a gente olha as nadadeiras, a gente também vai perceber que era para ele estar assim. Então aqui a gente vai ter essa nadadeira ao longo de todo o corpo dele, que seria os lados, na verdade é a nadadeira dorsal. Enquanto aqui a gente vai ter bem pequenininha aqui, logo após a boca, as nadadeiras pélvicas, e toda essa nadadeira que vai até a cauda vai ser a nadadeira anal, tá? E onde é que fica o ânus desse animal? Vai ficar embaixo, vai ficar em cima? Na verdade, vai ficar aqui posterior à nadadeira pélvica. Deixa eu ver se vai ser possível a gente mostrar. Dá pra ver? Mais pra baixo um pouco. Agora sacudido. A gente tá tentando mostrar aqui, tá? Mas então fica bem nessa região. O que eu achei chocante, porque se vocês forem pensar, imagina, aqui tá o ânus desse animal e logo aqui tá a boca. Então a boca e o ânus ficam muito próximos um do outro. E inclusive a brânquia, né? As brânquias também estão próximas do ânus. Então aqui a gente tem um espécime que é de tamanho maior e aqui a gente tem um de tamanho menor. Vamos encerrar nossa aula prática, a última aula prática de peixes, com um exemplo que é um clássico e que é aqui uma fofofauna, então uma criatura muito amada que todas as pessoas que mergulham querem ver, querem saber mais. É a criatura mais lindinha que vocês vão ver quando vocês forem mergulhar. Vocês estão vendo aqui um cavalo marinho, tá? Então esse aqui pode não parecer, mas é um peixe, tá? Gênero Hippocampus. E aqui vocês estão vendo um representante também da família do cavalo marinho, família Syngnathidae, gênero Syngnathus. Esse é o cavalo marinho e esse aqui é o famoso peixe cachimbo. Bom, o que esses dois exemplares, essas duas criaturinhas estão fazendo na mesma bandeja? Então, são dois representantes diferentes da mesma família, como eu havia dito para vocês, Syngnathidae. Então, aqui vocês têm o cavalo marinho, o peixe cachimbo. Qual que é a semelhança entre eles? São da mesma família, mas têm aspectos muito diferentes, né, na organização do corpo. Aqui eu vou apontar para vocês uma semelhança interessante, que é esse aparato bucal sugador. Tanto no cavalo marinho, né, vocês podem ver esse focinho prolongado que dá esse jeitinho de cavalo para ele. E no peixe cachimbo, como vocês podem ver aqui, acho que o contraste com a luva vocês vão conseguir ver bem, né? Nós vamos mostrar isso numa foto, tá? Então, o cavalo marinho, ele tem esse aspecto bem rígido, né? E esse aspecto aí rígido, esse formato do corpo, ele é garantido por uma estrutura que é típica dos cavalos marinhos, que são esses anéis ósseos que vocês podem ver que fazem parte, né? Que circulam todo o corpo do animal, tá? Então, esses anéis nós chamamos aí de bone rings, né? E também a gente colocou esses dois exemplares aqui na bandeja para vocês entenderem que o cavalo marinho é um representante que a gente chama de um representante mais derivado, né? Ele tem um formato de corpo que evoluiu mais recentemente do que esse formato de corpo aqui do peixe cachimbo. Então, os ancestrais do cavalo marinho, eles apresentavam um formato de corpo nesse estilo, assim, no estilo do cachimbo, tá? Então, os ancestrais tinham esse formato de corpo, uma natação nesse sentido, né? Uma natação horizontal, certo? E utilizando aqui essas nadadeiras, tanto dorsal quanto caudal, para fazer a natação, né? Então, com o tempo, né? Ao longo do tempo evolutivo, o cavalo marinho evoluiu para apresentar esse formato de natação que não é vertical, mas sim... que não é horizontal, mas sim vertical, então ele nada utilizando principalmente aqui a dorsal e também ele utiliza sua cauda prehensile, mas é um animal muito sedentário. O que isso quer dizer? Ele se movimenta muito pouco. A própria cauda dele, o jeito dele, o formato do corpo já mostram, né, já denunciam isso. Ele utiliza essa cauda prehensile para ficar preso às alguinhas que tem no fundo, então ele fica preso, né, um animal muito sedentário, tá?
Também por ele ser um animal sedentário, né, que fica preso nas algas, isso faz com que ele seja um animal que nós chamamos de rafter. Ele se prende nessas algas, eventualmente tem tempestades ou essas algas são soltas dos costões rochosos e eles vão se dispersar junto com esse hábitat onde eles estão associados, né? Outra característica que aparece aqui é a reprodução através da bolsa incubadora. Então, vocês devem saber, né? Essa é uma característica bem conhecida dos cavalos marinhos, que são os machos que carregam os ovos e que depois os filhotes eclodem de dentro da bolsa incubadora. Então, saem de dentro do macho para o meio externo, né? Então, os ovos são fertilizados dentro do macho, né? Além disso, os ovos se desenvolvem dentro dessa bolsa e depois os filhotinhos saem todos pequenininhos, né? São mini cavalos marinhos que eclodem dessa bolsa incubadora. A bolsa incubadora foi uma das primeiras características que surgiu no grupo, então comparado com o nado vertical e com a cauda prehênsil, a bolsa surge antes, né? Depois surge o nado mais verticalizado e por último surge a cauda prehênsil, então que está super associado com esse hábitat, essa utilização do hábitat mais bentônico e também com uma vida super sedentária. Então essas são as características mais gerais aqui do cavalo marinho, evolução das suas características e a gente espera que vocês tenham gostado muito das nossas aulas práticas.